Estamos aí entrando de novo, nossa live caiu, mas estamos lendo aqui, tá bom? Palavra de Deus para o nosso coração. Eu quero que você fique aí ligadinho na programação. Nós vamos ler aí. Livro de Gênesis, capítulo 1, do 1 e 31. E 1 Timóteo 5, 18, tá bom? Olha só. Diz aí a palavra do Senhor. Capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra, os céus e a terra. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E versículo 31 diz: viu Deus tudo o que tinha feito, o que era muito bom, e houve tarde e manhã. Esse foi o sexto dia. Bom, e também Timóteo, 1 Timóteo 5,18, diz, a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. E o trabalhador merece o seu salário, tá? Veja, meu querido irmão, que o trabalhador, ele merece o seu salário. Aqui Deus está falando para nós sobre o início de como foi feito o céu e a terra, e que o Senhor fez tudo, não é? Em 6 dias, né? Em 6 dias ele fez tudo isso aqui, ó. Fez o firmamento, chamou Deus o firmamento de céu, depois ele ajuntou as águas, chamou Deus a parte da terra e ajuntou-se as águas. Disse Deus, produz a terra, a relva, ervas e dei sementes, árvores frutíferas. No versículo 2 ele diz, a terra produziu a relva, ervas e davam sementes. E disse Deus, haja luz, luminares e o firmamento do céu para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais para marcar estações, dias e anos. Versículo 17, eu estou pulando aqui para nós andar rápido. Deus os pôs o firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e para fazer a separação entre luz e trevas. E viu Deus que tudo isso era bom. E houve tarde e manhã, esse foi o 4º dia. Versículo 21, aí assim Deus criou grandes criaturas, o mar e todos os seres viventes que se arrastam, as quais povoaram as águas conforme a espécie. No versículo 22, Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e multiplique-se as aves da terra. E houve tarde e manhã. Então, aqui a gente vê Deus trabalhando para fazer tudo conforme Ele planejou. O Senhor planejou o céu e a terra e tudo que Ele fez, né? Em cada dia Ele fez uma coisa, até o 6º dia. No 7º dia Ele descansou. Tá? E no 31 ele diz, e viu Deus tudo o que tinha feito, o que era muito bom, e houve tarde e manhã. Esse foi o 6º dia. E lá em 1 Timóteo 5,18, a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando, né? Enquanto ele está trabalhando, não amordace a boca dele, deixa ele comer. Porque o trabalhador merece aí o seu salário. Então todos que trabalham são dignos do seu salário. Ninguém trabalha para não receber, né, irmão? Então, hoje é dia do trabalhador, e se comemora aí o dia do trabalho ou do trabalhador. É uma data que para muitos vem carregada de tristeza e insatisfações, quer por ausência de oportunidades ou pela forma como as relações de trabalho têm se desenvolvido. É verdade que depois de que o pecado entrou no mundo, o trabalho se tornou penoso, sendo muitas vezes utilizado como exploração e nem sempre recompensado como deveria. Querido irmão, essa primeira parte aqui vamos botar uma vírgula, uma pausa, para dizer para vocês aqui que o trabalho, ele não é penoso, o trabalho não é um trabalho que você não quer trabalhar.
não é? O trabalho, Deus deu para cada um de nós. Não pense você que quando você for para o reino celestial, você vai ficar numa rede lá, só balançando na rede e tomando água de coco, né? Lá no céu, cada um de nós vamos ter aí o seu trabalho. Tudo que você gosta de fazer aqui na terra, irmão, é o que você vai fazer no céu. Vamos supor que eu estou agora falando com um médico, não é? Estou falando com o médico. Pastora, vai ter médico lá no céu? Sim, querido, vai ter uns médicos lá também, que vão trabalhar, é claro, não da forma que você trabalha aqui na terra, com bisturi, com assim, físico, com sangue, essas coisas, né? Não. Lá no reino celestial serão diferentes os médicos. Como lá terão os tecelões, né? Que vão tecer as cortinas, tecer os vestidos, tecer as coisas lá, os tecidos. É muita coisa, irmão. Muitas vezes a gente pensa que no reino celestial será diferente da terra, é claro. Que aqui é somente a sombra das coisas que estão lá, tá? Às vezes você pinta o céu como se fosse uma pintura nostálgica, sem cor, né? Você não tem ideia do que é o mundo celestial, irmão. Então, Deus aqui, ele ensinou a cada um de nós a criar. Lá no reino celestial, nós vamos criar coisas também. Vamos criar. Só que lá não terá fadiga, lá não vai ter canseira, lá não vai ter doença, né? Tem a árvore da vida que vai curar as nações, né? Então quer dizer que tudo no céu será completo. Aqui na terra é canseira e fadiga, não é? Você fica cansado, você fica fadigado por causa do seu físico. Lá no reino celestial é diferente. Então, antes de Adão e Eva pecar, o trabalho deles, eles trabalhavam cuidando dos animais, as plantas, né? Eles não ficavam à toa. Adão e Eva trabalhavam, ele deu nome a todos os animais. Não era um trabalho de fadiga, um trabalho prazeroso. Você sabe o que é fazer algo prazeroso? Esse é o trabalho que o Senhor elaborou. Mas depois que eles pecaram, não é que eles deixaram o pecado entrar, aí sim veio a fadiga. Aí sim veio o cansaço. Aí sim veio a dor. Mas o trabalho é um trabalho que eleva a pessoa, faz bem. Até que quando você, querido irmão, pessoas que se aposentam muito cedo, que são acostumadas a trabalhar, ele não consegue ficar sem trabalhar. Ele procura sempre algo, porque é muito ruim você ficar só sentado numa cadeira, ou você ficar parado, é a coisa mais horrível que tem, querido irmão. É uma pessoa ficar parada. Eu mesmo não consigo ficar. Eu sempre, quando eu tô aqui, eu sempre procuro fazer algo. A gente sai, faz uma visita, vai no monte, não é? A gente sempre procura, apesar que a nossa vida é uma vida muito corrida, mesmo no momento de que a gente fala assim, hoje nós vamos descansar, a gente não descansa, porque está sempre trabalhando, não é? Porque faz parte de nós, faz parte. Se você parar de trabalhar, você vê os velhinhos. Quando eles ficam de idade, eles recebem o salário, não é? E vai lá para a rodoviária. Aí de Patos de Minas tem a rodoviária, aí o Mercadão, né? Eles ficam todos sentados em roda ali, jogando, gastando o dinheirinho deles, enquanto eles deveriam estar fazendo alguma coisa. E logo, logo eles ficam doentes, logo, logo dá problema nos joelhos, logo, logo dá cansaço. Por quê? Porque eles acham que agora não precisa trabalhar mais. E aí os ossos vão se enrijecendo, né? As veias também, o sangue vai tendo dificuldade, porque parou de trabalhar, parou de mexer, parou de fazer alguma coisa. Então, o trabalho é para sempre. A gente tem experiência de ver pessoas com 80, 90 anos trabalhando e firme com a saúde no pique. Por que estão trabalhando? Então, o trabalho, irmão, eu já vi uma pessoa dizer, ai meu Deus, por que existe trabalho? A pessoa que fala uma coisa dessa, irmão, tá morrendo já, né? Porque o trabalho dignifica, o trabalho faz você crescer, faz você ter experiência,
você pode ajudar os outros. É muita coisa boa que a gente pode fazer com o nosso trabalho, né? Vê se, no entanto, é preciso lembrar que o problema não é o trabalho em si, afinal, o pecado não atingiu apenas o trabalho, mas várias áreas da vida do ser humano. Nas Escrituras lemos que o trabalho não foi criado como um castigo, mas para a bênção do homem em toda a criação, tá? Imagina, né, você plantando e você colhendo aquilo que você plantou. Você que tem aí a capacidade de criar as coisas, né? De fazer. A hora que você termina, você vê o seu trabalho feito. Você não se sente alegre, feliz. São obra das minhas mãos. Foi eu que fiz isso aqui. Então, o trabalho, ele é muito bom para o ser humano. Na leitura que nós lemos hoje, o relato do próprio Deus criando, né? Criando e estabelecendo todas as coisas e parando para apreciar o resultado, né? Deus criou tudo, olhou tudo que ele fez e ele apreciou e viu que tudo foi bom. Viu que tudo foi maravilhoso. No versículo 31. O Senhor então chama o ser humano para participar da sua criação, alegando-se a função de cuidar do jardim. Gênesis capítulo 2, 15, tá? Então, Adão e Eva foram convidados a cuidar do jardim. Você imaginou o tanto de flores, o tanto de árvore frutífera, coisa maravilhosa, né? Que eles podiam comer ali e ter aquele prazer de estar cuidando ali daquele jardim maravilhoso. Então, a atribuição essa que é o que os teólogos chamam de mandato cultural. Atualmente, para muitos, o trabalho é visto como um meio de alcançar recursos financeiros, o que pode se tornar um enorme fardo. Sabe por quê que eu vejo isso? Porque as pessoas, elas cansam, né? Elas trabalham para trazer recurso para dentro da sua casa. Então elas trabalham de noite, trabalham de dia, trabalham toda hora e acontece que começa a fazer um mal muito grande porque ela não tem tempo mais para a sua família, não tem tempo mais para os seus filhos, não tem tempo mais para nada porque a vida da pessoa é trabalhar. Então isso também é um exagero. E o Senhor disse que nós temos que descansar, porque o nosso organismo, o nosso corpo precisa do descanso. Então, quando a pessoa ultrapassa isso aí, ela sofre, ela passa a sofrer. Aí vem as doenças, vem as enfermidades, porque ele está quebrando uma lei. Ele não está parando para descansar, ele não está parando para andar com a sua família, para levar os seus filhos no parquinho. Não está parando. Pastora, mas não tem jeito, mas você tem que fazer. Você tem que fazer, tem que obedecer, porque senão você vai ficar doente, morrer logo e não vai criar os seus filhos, ou seja, seus filhos vão ficar jogados aí. Então, Deus, ele é perfeito, irmão, naquilo que ele faz, entendeu? Embora o dinheiro seja necessário, esse também deve ser visto apenas como recompensa do trabalho, e não como um fim em si mesmo. Conforme o versículo aqui que nós lemos, Paulo, ele deixa isso claro quando orienta Timóteo nesse assunto. Como somos imagem e semelhança de Deus, o Criador, o Altíssimo, também é glorificado quando realizamos a sua obra por meio dos dons e talentos que nos entregou. Portanto, o alvo do nosso trabalho deve ser a glória de Deus. Então, meu querido irmão, o alvo do seu trabalho tem que ser a glória de Deus. Então, as pessoas hoje trabalham para comer, para chegar no final de semana, fazer churrasco, colocar bebidas ali, e acha que isso é uma benção para ele, que isso é maravilha. E não é, vai ser uma canseira, vai ser uma destruição do seu lar, da sua casa, porque você está colocando coisas aí que vai destruir sua família, a sua saúde. E as pessoas entendem tudo errado a respeito do trabalho.
Entenda que o trabalho é para trazer prazer, alegria e não enfado. Isso deve envolver todo o processo do teu trabalho, incluindo os relacionamentos, as oportunidades de servir dadas, né, pelo Senhor. Afinal, servimos a Deus, não ao trabalho. Veja que nós não podemos ser escravos do trabalho, entendeu? Nós não podemos ser escravos. O trabalho é que nós temos que dominá-lo e não ele nos dominar. Então tá o inverso, tá o contrário. Por isso hoje que as pessoas, elas não têm paz, elas não têm alegria, porque elas são escravas do seu trabalho, tá? Então isso é uma coisa muito horrível que tem acontecido no meio do povo. Afinal, servimos a Deus e não ao trabalho, e muito menos ao dinheiro. Então o dinheiro domina você. Então você não pode ser dominado pelo dinheiro, você tem que tomar as rédeas. Quem domina o dinheiro é você e não o dinheiro domina a sua vida. O que o nosso trabalho seja totalmente para louvar e agradecer a Deus que tudo nos dá, embora prejudicado pelos efeitos do pecado, o trabalho ainda é bênção do Senhor, quando realizado em louvor a Ele. Lembre-se que tudo que você fizer tem que ser para louvor ao Senhor, para bendizer o nome do Senhor, para agradecer o Senhor. Você foi trabalhar, Senhor, eu vou trabalhar, mas esse trabalho aqui eu quero que seja para a glória do Senhor. É para a glória do Senhor, não é para a minha glória, não é para eu ficar aí desesperada atrás do dinheiro, desesperada atrás disso ou daquilo. Querido irmão, aprenda a louvar a Deus no seu trabalho. Você vai sair trabalhar. Senhor, obrigado por esse dia. Eu vou trabalhar, Senhor. Quando você terminar de trabalhar, Senhor, me abençoa. Que você vai ver que o seu corpo não vai ficar tão cansado. Você vai ver que você vai trabalhar com mais prazer, que não vai ter mais esse cansaço, esse desânimo, essa vontade de desistir. Porque tudo que você está fazendo não é para Deus, irmão. É para você mesmo. Agora, quando você faz para Deus, as coisas ficam diferentes. A sensação é diferente, porque você está fazendo para Deus, tá? Então, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Porque digno é o trabalhador do seu salário, tá? Então, não trabalhe para que o emprego ou o seu trabalho te escravize, mas domine sobre ele. É isso que você tem que aprender. Nós temos que descansar no Senhor e agradecermos ao nosso Deus, tá? Nós louvamos o Senhor por esta manhã, que esse dia seja um dia diferente para você, que você entenda, que você compreenda, que para você viver bem, para você estar bem, para você ter paz no seu coração, na sua alma. E eu quero que você aprenda que não é o dinheiro que traz alegria, mas é a maneira de como você lida com o dinheiro, tá? O dinheiro não pode estar acima de Deus. O seu trabalho não pode estar acima de Deus. Aprenda a priorizar as coisas do Senhor. Muitas pessoas hoje, elas têm decepção no seu trabalho, ou seja, até na sua família, porque ele não prioriza as coisas de Deus. As coisas de Deus é em último lugar. Ele vai pensar na igreja, e buscar o Senhor, quando a vaca está indo para o brejo, quando você vê que a situação está difícil, aí você vai até Deus, não é? Você tem que aprender a priorizar. Primeiro é Deus. Senhor, eu vou trabalhar, mas esse trabalho não vai me escravizar, não vai me cansar, não. É o Senhor aqui que está na frente. Abençoa esse trabalho meu, Senhor. Irmão, se você começar a fazer, a realizar de forma, como diz a palavra de Deus, você vai ter prazer de trabalhar. Prazer de chegar o dia e trabalhar. Quantas pessoas chegam na segunda-feira? Ai, meu Deus, vou ter que trabalhar hoje. Não é? Quer dizer, que ele vai ali mesmo forçado, né? Muitas vezes. Não, você fala, eu vou trabalhar porque quem está na minha frente é o Senhor. É o Senhor que está me ajudando, é o Senhor que está abençoando a minha saúde, é o Senhor que vai me fortalecer. Eu estou aqui por causa do Senhor, estou trabalhando aqui para Deus. Comece a louvar o Senhor pelo seu trabalho.
Começa a agradecer ao Senhor pelo seu trabalho. Trabalhe por Jesus, trabalhe pela obra de Deus, trabalhe pelo reino, trabalhe por Jesus, pelas almas, que você vai ver que o seu trabalho vai ser um trabalho prazeroso para o reino de Deus, tá bom? Que Deus abençoe, querido irmão, querida irmã. Nós vamos orar agora. Vamos pedir ao Senhor para tirar esse fardo pesado das suas costas, porque muitos carregam um fardo tão grande nas costas que não está aguentando mais, estão doentes, estão com depressão, estão querendo desistir da vida. E nós não podemos desistir, nós temos que persistir, porque o nosso trabalho vai continuar, porque nós vamos para o Reino Celestial e lá tem trabalho. E lá será com certeza muito melhor, porque lá você vai criar, né? Você vai ter a capacidade de criar, de expandir no Reino Celestial. Então faça bem o seu trabalho, agradeça a Deus o seu trabalho, pelo seu trabalho, louve a Deus de todo o seu coração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e nós te adoramos por esta manhã. Senhor, abençoe hoje. Hoje é um dia especial. Hoje é o dia que se fala e se comemora 1º de maio, o Dia do Trabalhador. Vem manifestar o seu poder e a sua glória. Quantas e quantas pessoas, Senhor, não têm alegria, não têm paz. Quantas pessoas vivem por viver, não têm prazer. Estão cansadas, desanimadas, tristes, abatidas. Peço ao Senhor que abençoe a vida deste irmão, desta irmã. Abençoe a vida do teu filho, da tua filha agora. Venha abençoar a tua casa. Venha abençoar a tua família. Venha abençoar teus filhos. Abençoa o trabalho das suas mãos, para que sejam abençoados. Senhor, que esse trabalho não venha trazer amargura, tristeza, cansaço, desânimo, mas que esse trabalho venha trazer paz, alegria. Em nome de Jesus, estende, Pai, as tuas mãos para afastar as canseiras, os desânimo. Repreende as doenças, enfermidades. Repreende, Senhor, todo o peso da tua alma, todo o mal-estar. Eu ordeno que tudo aquilo que vem causando peso, que vem causando desânimo, que vem causando doença, enfermidade, saia, bata em retirada agora em nome de Jesus. Que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo opere sobre a vida deste homem, desta mulher, desse jovem, dessa criança, desta pessoa, Pai, que está conosco. Abençoa aqueles que estão no sítio, na chácara, nas fazendas. Eu abençoo, Senhor, os seus animais. Eu abençoo a plantação. Eu abençoo os cafés. Eu abençoo, meu Deus, toda a sua terra, para que seja próspera. Em nome de Jesus, repreende as doenças, repreende as enfermidades, abençoa esta loja, abençoa, Senhor, esse comércio, abençoa esse salão de beleza, abençoa, meu Deus, toda a obra das suas mãos. Faça prosperar, em nome de Jesus. Nós declaramos nesta manhã as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe, querido irmão, querida irmã, que Deus abençoe a sua vida. Tá bom? Hoje nós falamos do Dia do Trabalhador, nós falamos sobre Gênesis, né? Você vai ler aí na sua Bíblia, capítulo 1 até o 31. 1 Timóteo, né? Para você também meditar aí na palavra do Senhor. 1 Timóteo 5,18, tá bom? Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, né? Digno é o trabalhador do seu salário, tá bom? Domine sobre ele, não deixe o salário te dominar. O emprego, não seja dominado pelo emprego, mas domine o seu trabalho. E ofereça tudo ao Senhor. Trabalhe pela glória de Deus, trabalhe pela graça do Senhor. Trabalhe para agradecer, para louvor do nosso Deus. Estou indo trabalhar hoje para a glória de Deus. Eu estou voltando do meu trabalho para a glória de Deus. Que Deus abençoe você. Tenham todos um bom dia abençoado, uma boa tarde, em nome de Jesus. Amanhã estaremos de volta das 10 ao meio-dia e das 11h20 ao meio-dia pelo Facebook. Que Deus abençoe. Bom dia, Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus.